Então, a gente tem, né, hoje, uma proposta de dar mais um passo, né, acrescentar mais uma sessão, mais uma discussão a respeito do amor nos casos clínicos de Freud, né, como que, em cada caso clínico, a gente tem algumas questões sobre o amor que a gente pode recolher, né, nessa investigação que a gente tem feito. E hoje, então, a gente escolheu como tema, né, as inflexões do amor no caso Dora. Esse título, essa ideia, né, ela aproveita o raciocínio inicial lá de Lacan sobre esse caso, que aparece, então, né, na Intervenção sobre a Transferência, né, que é um texto de Lacan que a gente tomou como ponto de partida, né? Se vocês viram um videozinho que eu coloquei aí, né, sobre isso, chamando para o seminário, e eu acho que seria interessante, né, quem não viu ainda, dar uma olhada, ali eu tentei ser bem literal, assim, ó, né, andar bem próximo da letra de Lacan, assim, eu tentei reproduzir, né, o que Lacan diz no texto a respeito das inflexões, né? Essa ideia de inflexão dialética, né, parece que é uma questão que estava na cabeça de Lacan nesse momento, né, lá atrás, mas é também uma questão interessante, importante, que ele vai retomar depois, né, na subversão do sujeito, que é exatamente pensar, né, se a gente poderia, a partir da psicanálise, colocar um certo ponto de ruptura, um certo ponto de interrupção, né, nessa perspectiva da dialética hegeliana, que seria chegar, no final dos movimentos, a uma certa identificação entre saber e verdade, entre real e racional, entre o conceito e a coisa, né? Assim, a perspectiva da dialética hegeliana é de chegar a um saber absoluto, onde tudo que eu sei é verdade, tudo que é verdade é sabido, né? Onde a razão tomou conta do real, né? E o real tomou conta também da razão. É uma espécie de proposição filosófica de base, né, de uma série de desenvolvimentos, tá? Inclusive da ciência moderna, né? De certa forma, há uma perspectiva da ciência de fazer esse avanço do saber em relação à verdade, em relação ao real. Bom, o que Lacan, né, acha disso? Né? Ele acha que o trabalho de Freud, que é a psicanálise, que é a própria ideia, né, do Unbewusstsein, né, se contrapõe a isso, mas não, talvez, né, a todo o contexto da dialética hegeliana, e sim ao seu final, ao seu ponto de chegada. Bom, a gente não vai desenvolver muito essa questão, é uma questão mais teórica, né, mais filosófica, mas ela é interessante, né, para a gente pensar que nesse texto, então, Lacan se debruçou sobre o caso Dora, pensando que esse movimento do caso poderia ser, né, do próprio caso, não só da exposição do caso por Freud. Aliás, a exposição do caso por Freud não segue esse roteiro de Lacan, né? Segue um outro roteiro que é das próprias instigações que o caso teve, etc. Mas é interessante pensar, né, que haja aí camadas sucessivas de uma verdade que se desenvolve, né, e que as inflexões do próprio caminhar da carruagem, ou seja, as inflexões produzidas pelo próprio Freud, no caso, é que levariam a isso, né? Então, tem, de certa forma, nessa perspectiva de Lacan, uma assertiva de que é o desejo do analista, que é essa presença do analista que produz a possibilidade da análise que é buscada, que é demandada aí, né? Então, eu acho que esse texto ele é interessante, né, como um ponto de partida, porque nos faz aí pensar um pouco, raciocinar um pouco sobre esse caminho do caso, né? E aí é nesse caminho então, que a gente vai tentar pensar se tem aí também, né, um certo percurso de constituição do que é o amor para a Dora, tá? Bom, a gente combinou, então, né, que a Fernanda vai falar primeiro, né, e depois eu quero também, né, fazer algumas considerações. Eu não lembro se o Tiago combinou também de trazer alguma coisa, mas, enfim, né, todos nós podemos participar.
Então, a Fernanda fala primeiro, depois a gente tem, né, uma sequência, tá bom? Fernanda? Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá para ouvir aí? Tá ok? Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho do caso Dora, né, fazer uma apresentação de forma assim resumida do caso. Freud, né, apresenta o caso Dora como um fragmento da análise de um caso de histeria, em que as explicações se agrupam em torno de dois sonhos. O caso foi publicado em 1905, porém a maior parte foi escrita em janeiro de 1901. Em 14 de outubro de 1900, uma carta de número 139, Freud diz a Fliess que começara recentemente a tratar de uma jovem de 18 anos, né? Se tratava de Dora, né, cujo tratamento terminou cerca de 3 meses depois. Então, foi um tratamento bem curto, né, e foi interrompido pela própria Dora, como eu vou contar aqui durante o relato do caso. O caso chegou a Freud pelo pai da Dora, né, a partir da descoberta de uma carta de suicídio em que Dora afirmava não ver mais sentido em viver. Dora sofria de uma tosse crônica, episódios de afonia, enxaquecas, fadiga, amnésia, corrimentos vaginais, enfim, ela apresentava muitos sintomas somáticos e sintomas psíquicos. O círculo familiar de Dora incluía, além dela, seus pais e um irmão 1 ano e meio mais velho. Dora era carinhosamente apegada ao pai, que era um grande industriário e que sofreu de muitas e graves doenças, né? A mãe, ela se ocupava o dia todo de trabalhos domésticos e sofria do que na época se poderia chamar de psicose da dona de casa. O irmão mais velho de Dora, que até então, até o momento, fora o modelo a seguir, nos últimos anos afastou-se da irmã. Com o início do tratamento, Dora conta a Freud a situação em que ela se encontrava, né? Em B, né, na cidade de B, que o Freud se refere dessa forma no texto, sua família fez amizade com um casal radicado há muitos anos, e a senhora K, que era parte desse casal, cuidara dele durante sua longa enfermidade, tendo assim feito jus à sua eterna gratidão. Então, a partir desses cuidados, o pai de Dora ficou extremamente grato à senhora K, e aí eles mantiveram durante anos uma amizade muito forte. Dora vai falar a Freud que desconfia que o pai estava ligado à senhora K por um relacionamento amoroso corriqueiro, e que o senhor K, o marido dela, consentia essa relação. Dora faz referência a uma certa cumplicidade entre o Sr. K e seu pai, a fim de evitar extrair da conduta um do outro qualquer consequência que pudesse ser inconveniente. Dora lembra algo e fala pela primeira vez, né, um episódio, fala ao Freud, né, pela primeira vez um episódio em que o Sr. K se aproxima e rouba-lhe um beijo, pressionando-se contra o seu corpo em uma loja. Esse encontro deixa marcas em Dora como desprazer contínuo. Esse encontro traumático traz uma série de conflitos e questionamentos e sintomas, né? Se trata de um enigma em relação ao próprio corpo, né? Freud faz referência sim ao texto. A partir das intervenções de Freud, o caso a gente pode pensar que apresenta duas perspectivas. A primeira, Dora mantém pela senhora K uma espécie de identificação e admiração, né? Mesmo sabendo desse possível caso aí, ela mantém, né, esses sentimentos aí pela senhora K. E, né, a segunda perspectiva é o sentimento de ambivalência em relação ao pai e também ao senhor K.
Um exemplo em relação ao Sr. K, né, é que ela aceita passear, né, aceita um convite para um passeio à beira-lago com o Sr. K, após o episódio de assédio na loja, né, que ela contou já nos primeiros encontros com Freud. O Sr. K, durante esse passeio, ele faz uma proposta amorosa e confidencia, né, a Dora, que a esposa, né, a senhora K, não representava nada para ele. Essa declaração enfurece Dora, que o esbofeteia, né? E a partir daí Freud faz questionamentos e apontamentos diante dos relatos de Dora, que a levam a descobertas e traz desdobramentos em relação ao seu desejo. No momento em que havia perspectiva de esclarecer um ponto obscuro da infância, né, de Dora, ela traz um primeiro sonho, que já havia sonhado repetidas vezes e que ocorre novamente algumas noites antes. Como eu propus falar de forma resumida, eu não relatei os sonhos aqui, mas se vocês quiserem, eu posso lê-lo. Mas é um sonho onde ela sonha com uma casa pegando fogo, né? E aí ela relata esse sonho ao Freud, e Freud vai interpretar. Só um minutinho. Tá. Freud interpreta o sonho com a atualização dos conflitos de Dora na transferência com ele, né? Ele faz essa interpretação a partir do relato desse sonho da Dora. E aí ele faz essa interpretação porque ela fala, né, de fogo, e ele é um fumante inveterado, ele fuma muito, né? Então ele se coloca aí nesse sonho. E aí, algumas semanas depois, Dora traz outro sonho. Freud faz interpretações e sugestões a partir do relato dos sonhos também, né? Desse segundo sonho. Então, ele começa a fazer apontamentos e questionamentos, e aí, quando ao término da segunda sessão, Freud expressa sua satisfação ante ao conseguido ao sonho, né? Todas as interpretações, todas as colocações que ele faz, ele coloca como, né, algo assim, satisfatório. A que Dora responde para ele, né? Será que apareceu tanta coisa assim? Né? E na sessão seguinte, né, Dora informa ele que essa seria, então, sua última sessão e interrompe seu tratamento. Então, Freud depois, ele faz, né, no pós-fácil, ele traz algumas observações importantes, que eu acho que é o que o Júlio vai, né, poder trabalhar aí depois, sobre as interpretações, sobre a sua posição, sobre, inclusive, suas intervenções em relação a Dora. Ele, inclusive, né, faz uma observação que eu gostaria de ler aqui, que ele coloca assim: eu não consegui dominar a tempo a transferência, né? Graças à solicitude em que Dora punha à minha disposição no tratamento uma parte do material patogênico, esqueci a precaução de estar atento aos primeiros sinais da transferência, que preparava como outra parte do mesmo material, ainda ignorado por mim. Desde o início ficou claro que, em sua fantasia, eu substituía seu pai, o que era fácil de compreender em vista de nossa diferença de idade. Dora chegou até a me comparar com ele conscientemente, buscando, angustiada, assegurar-se de minha completa sinceridade para com ela, já que seu pai preferia sempre o segredo e os rodeios tortuosos. Depois, ao surgir o primeiro sonho, no qual ela se alertava a abandonar o tratamento, tal como antes deixara a casa do Sr. K, eu mesmo deveria ter me precavido, dizendo-lhe: agora você fez uma transferência do Sr. K para mim. E aí ele, né, vai falando um pouco aí dessa questão das falhas, né, das falhas, das interpretações, dos equívocos que ele cometeu em relação ao caso da Dora.
Como eu me propus, né, até, na verdade o Júlio propôs que falasse de forma resumida, eu pararia por aqui, porque a gente vai falar da questão da transferência, né, Júlio? Agora, eu não contei os sonhos, eu não sei se vocês gostariam que eu relatasse, não é muito comprido, mas a gente propôs que a gente fizesse Conta. articulação com o texto que vai ser trabalhado. Tá, então eu vou lá. O primeiro sonho, a Dora relata que ela estava numa casa em chamas, o papai estava ao lado da minha cama e me acordou. Vesti-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar sua caixa de joias, mas papai disse: Não quero que os meus dois filhos nos queimemos, eu e meus dois filhos nos queimemos por causa de sua caixa de joias. Descemos as escadas às pressas e logo que me vi ao lado de fora, acordei. Então, esse é um primeiro sonho, no qual Freud, né, vai questionando algumas coisas com ela e fazendo algumas interpretações. E o segundo sonho, que aparece algumas semanas depois, né, do primeiro, e que, a partir também das colocações e interpretações do Freud, faz com que Dora deixe o tratamento. Ela narra assim: eu estava passeando por uma cidade que não conhecia, vendo ruas e praças que me eram estranhas. Cheguei então a uma casa onde eu morava. Fui até meu quarto e ali encontrei uma carta de mamãe. Dizia que, como eu saíra de casa sem o conhecimento de meus pais, ela não quisera escrever-me que papai estava doente. Agora ele morreu, e se quiser, você pode vir. Fui então para a estação e perguntei umas 100 vezes: onde fica a estação? Recebia sempre a resposta: 5 minutos. Vi depois à minha frente um bosque espesso no qual penetrei e ali fiz a pergunta a um homem que encontrei. Disse-me: mais 2 horas e meia. Pediu-me que o deixasse acompanhar-me. Recusei e fui sozinha. Vi a estação à minha frente e não conseguia alcançá-la. Aí me veio o sentimento habitual de angústia de quando, nos sonhos, não se consegue ir adiante. Depois eu estava em casa, nesse meio tempo, tinha de ter viajado, mas nada sei sobre isso. Dirigi-me à portaria e perguntei ao porteiro por nossa casa. A criada abriu para mim e respondeu: a mamãe e os outros já estão no cemitério. Bom, então são esses os dois sonhos, né, que discorre sobre que o Freud, né, interpreta, e a partir também do texto da interpretação dos sonhos, né, que ele já tinha publicado, né, gente, se não estou enganada, né? E é isso, assim, Dora, né, decide interromper o seu tratamento, né, a partir das interpretações e intervenções do Freud, né, em que ele se coloca aí, e aí eu acho que isso vai, né, o Júlio e o Thiago vão trabalhar a partir do texto da transferência. Eu tentei tomar um pouco de cuidado para não usar, assim, eu fiquei até com receio de acabar usando os textos que o Tiago disponibilizou e o dos escritos, porque, na verdade, o caso Dora eu já tinha lido há alguns bons anos atrás e li os escritos primeiro e depois o outro texto para depois ler o caso Dora. Né? Então, eu sugiro, caso alguém não tenha lido, que leia o caso Dora primeiro, né, que é bem interessante, é bem rico de detalhes, muito bacana. E aí eu tive que tomar esse cuidado para falar dele de forma resumida e sem a interferência do texto dos escritos, especialmente dos escritos de Lacan. Bom, é isso, gente. E eu acho que aí a gente vai poder conversar sobre o caso aí no decorrer do seminário. Júlio? Enquanto o Júlio não chega, Fernanda, Não saiu? é difícil, né? Assim, depois que a gente lê Lacan, né? Voltar Eu tive muita dificuldade, Thiago. Eu fui por uma linha, depois mudei, voltei, falei, peraí. E aí, como era para fazer de forma bem resumida, para a gente poder trabalhar o texto dos escritos, né? Então, eu fiz uma
um apanhado geral aí do caso, até porque o caso Dora é um caso bem conhecido, né? Acredito que a maioria das pessoas já conheçam, para a gente ter tempo de discutir aí os outros textos. Mas eu estou aqui e a gente vai conversando. Bom, eu queria, só para vocês entenderem, né, como que a gente poderia, talvez, fazer isso que a Fernanda está falando, partir do texto de Lacan e voltar ao texto de Freud, esse caminho que a gente sempre faz, né? Que eu acho que é uma coisa interessante. Eu penso o seguinte, não tem jeito, né, da gente... Você tem razão, Thiago e Fernando, não tem jeito da gente se livrar, né, da possibilidade, né, de pensar o caso Dora a partir do texto de Lacan. Mas eu não acho que isso é um problema, porque me parece que o Lacan explora muito bem assim, os detalhes do caso de Dora. Né? E aí eu queria falar de detalhes. Eu acho que tem alguns detalhes aí do caso que são interessantes para a gente poder depois fisgar, né, algumas coisas e fazer com que essa nossa perspectiva de pensar o amor, né, possa ser possível. Tá? Mas eu acho que a gente precisa examinar o caso um pouquinho mais. Eu acho que a Fernanda tem razão, né, a gente tem falado do caso resumidamente, mas não tão resumidamente. A gente precisa de alguns detalhes, né, que Freud trouxe. Né? O primeiro detalhe, a Fernanda já começou a falar aí, é que esse caso, ele inicialmente foi pensado... esse texto, na verdade, né, inicialmente foi pensado por Freud como sendo um texto que apresentaria, que mostraria de uma forma mais qualificada, né, o que ele tinha feito, né, na interpretação dos sonhos. Na interpretação dos sonhos, ele faz generalizações, ele põe um sonho dele, por exemplo, como fundamental, né, o sonho lá da injeção de Irma, onde ele vai mostrando que a primeira presença do sonho na fala do sujeito, né, no caso para ele mesmo, né, é cheio de amarras, rupturas, buracos, furos, impasses, e que é desses detalhes que a interpretação do sonho se apresenta como possível. Né? Assim, a interpretação dos sonhos, a técnica, né, da Bidóiton, esse estabelecimento do sentido do sonho, né, que é diferente da ideia de interpretação, é diferente de dizer assim: ah, Fernanda, você está fazendo aí um gesto, então a minha interpretação é que esse toque no cabelo quer dizer tal coisa. Né? Eu interpretando o seu sonho. A técnica da Bidóiton é o quê? Dóiton é sentido. Né? E Bidóiton é o estabelecimento do sentido. Mas quem que pode estabelecer o sentido do sonho? O próprio sonhador. Né? Nas tentativas anteriores, né, de lidar com... A Desirê conseguiu. Desirê, você conseguiu. Seja bem-vinda. Então, assim, nas tentativas anteriores a essa discussão de Freud sobre sonhos, né, muita gente interpretava os sonhos, né, mas interpretava a partir do seu próprio modo de interpretar, seu próprio modo de conceber, seu próprio modo de atribuir sentido ao sonho. Né? Então, a grande mudança aí para Freud é exatamente que só é possível estabelecer o sentido do sonho a partir do próprio sonhador. Né? É das associações, da tentativa de buscar mais elementos ali, onde alguns impasses, algumas coisas apareceram, que a gente poderia ter, então, né, uma presença da interpretação dos sonhos. Esse Bidóiton, então, significa isso, né, a interpretação. Bom, no caso Dora, né, há muito mais do que uma teoria sobre isso. Há um caso concreto, né, um caso que, literalmente, os dois sonhos que ela trouxe, né, quando interpretados desse jeito que Freud está falando, ou seja, quando trazidos, né, passo a passo, a partir de detalhes, a partir de coisas assim que são minúcias do sonho. Qualquer pessoa que escutasse esse sonho fala: mas que sonho mais confuso, tem nada a ver com a sua vida. Né? Freud para um pouquinho e diz assim: não, peraí. O que quer dizer essa palavra aqui? O que quer dizer aquela imagem ali? Qual a relação que aquela imagem ali tem com aquilo que você está me contando anteriormente? Né? Mas aí eu queria mostrar para vocês uma coisa que, para mim, é difícil de me livrar. Né? Eu acho que a arte tem algumas... a arte faz algumas coisas com a gente. Né? E há muito tempo atrás, eu acho que eu estava estudando psicologia, assim, curioso, né, pelas coisas de Freud e tal, e eu encontrei, né,
uma imagem que não sai da minha cabeça quando eu começo a ler os casos de Freud. Então, esse caso de Dora, por exemplo, essa investigação de Freud, essa questão dos detalhes, né? Sempre para mim está um pouco misturada com isso aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Tem uma... tá aparecendo na minha tela aí, tá? Peraí, deixa eu ver. Não está aparecendo. Apareceu? Ainda não. Assim, agora sim. Ah, tá. Então tá bom. Aí eu quero achar aqui, ó, um negócio que é o que eu estou falando, né? Tá aparecendo aí tá aparecendo minha tela? Sim. Sabe o que é esse sujeito aí? Tá aparecendo a cara de um sujeito aí para vocês todos? Esse cara chama Montgomery Clift, né? É um ator sensacional, né? Olha o olhar dele, assim, olha o olhar dele, o jeito de ele olhar, né? Aí, é um filme, né, que chama Freud Além da Alma, que é um filme que, de certa forma, né, quando perguntaram a Freud se daria para fazer um filme, né, sobre a psicanálise, ele falou, não faça, pelo amor de Deus, vocês vão criar imagens que não tem nada a ver com a questão da imagem contada, narrada por alguém. E o filme não só fez isso, né, como também juntou vários casos de Freud e Breuer, ele colocou todos os casos numa paciente só, né, que chama Cecily, e esse cara aqui, ó, esse Montgomery Clift, é o Freud no filme. Né? E aí, esse olhar dele, essa paradinha que ele dá quando a menina está contando um sonho, né, esse olhar de curiosidade, esse negócio assim de uma investigação, de alguma coisa, né, um olhar contundente, né, não me sai da cabeça. Então, quando eu começo a ver, né, como é que Freud interpretava os sonhos de Dora, por exemplo, eu não consigo deixar de ver o Montgomery Clift, né, com esse olhar dele parando Dora e falando assim, peraí, me fala aqui uma coisa, né, tá certo? Então, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente lê o texto de Lacan, a gente lê uma síntese, né? Lacan diz assim, no começo Dora ficou desconfiada aí de Freud, porque era importante ela desconfiar, ela teve que se certificar se Freud não é mais um homem machista, né, que está no laço viril ali com o pai dela, porque foi o pai dela que levou Dora a Freud. O laço que Freud tinha era com o pai dela e com o Sr. K. Né? Então, assim, imagine, ela está chegando num lugar novo, ela não... Né? E dizem a ela que ela tem que contar a vida dela para aquele cara ali. Né? Então, obviamente, né? E aí, Fernanda, começa uma questão aí dessa ideia da transferência, né? Como é que a transferência pode se estabelecer ou não? Né? Então, uma dúvida de Dora no começo será que esse cara é tão hipócrita quanto meu pai? Né? Será que ele está nesse conluio, nesse laço machista que é da sociedade vienense, da sociedade francesa, da sociedade inglesa, né? Da Europa inteira? Será que ele está enfiado até o último fio de cabelo nisso? Se tiver, eu estou frito. Né? Então, mas Lacan fala isso numa frase. Né? Diz assim, ó, Freud, né, foi colocado à prova. E depois de Lacan diz assim, e aí quando Freud passa nessa prova, né, aí Dora abre um leque de, né, lembranças e tal. Então, Lacan sintetiza ali, ele fala numa frase, né, uma imensidade de detalhes que são decisivos para o caso, são decisivos para que Freud chegasse a essas conclusões e que colocasse em jogo, né, esses elementos que vão fazer a tal virada dialética. Tá? Bom, então, um dos elementos são esses sonhos. Tá? Eu queria lembrar só, o segundo sonho que a Fernanda falou aí, né, ele já é um sonho que ressignifica, que retoma coisas do primeiro. Né? Se no primeiro já se tinha estabelecido... quando eu falo assim, já se tinha estabelecido, é o seguinte, Freud para Dora, né, nos detalhes, nas pequenas coisas que ela diz, e diz assim, mas o que isso aí te lembra? O que isso aí te remete? Por que isso está aí no seu sonho? O que isso, né, assim, de certa forma, se a gente for literal, né, na ideia de estabelecimento do sentido, né, qual o sentido que isso tem para você? Né? Então, esse jogo entre o primeiro e o segundo sonho é alguma coisa que está colocada para Freud o tempo todo, né, nessa construção do caso. E esse segundo sonho, então, né, ela estava passeando numa cidade que ela não conhecia, né, estava vendo ruas
praças, né, que eram estranhas a ela. E depois, mais adiante na conversa, ela acrescenta, né, que numa das praças ela viu um monumento, né? Bom, então ela está andando nessas ruas estranhas, então é um primeiro fragmento, né? Vejam, né, isso aí, ó, ela não sabe, ela não conhece essa cidade a princípio, né? Cheguei, então, a uma casa onde eu morava, tá? Então, aí já é uma outra coisa que está em jogo, né? Se ela está numa cidade, né, que não conhecia, vendo praças e ruas estranhas, né, isso é um fragmento. Vocês percebem? Isso é um detalhe, uma coisa besta, né, que a gente costuma pegar, né, uma foto que eu já vi, uma coisa que eu recebi pelo WhatsApp. Hoje o meu filho, né, finalmente me mostrou que eu posso usar um negócio chamado status, né, que é uma espécie de propagandazinha que você pode fazer no WhatsApp, né, de tudo que você está fazendo. Eu agora estou, né, me sentindo assim poderoso, vou colocar tudo no status, até meus pensamentos, né? Então, assim, você recebe pelo status uma imagem, você vê aquela imagem, depois você esqueceu dela, né? Mas lá na frente, você sonha com aquilo, você acha que é uma coisa desconhecida, né? Então, o que Freud pensa? Que detalhe é esse? Que rua é essa? Que cidade é essa? Que praça estranha é essa? É estranha mesmo, né? Tá bom. Segunda coisa, cheguei então a uma casa onde eu morava, fui até meu quarto e ali encontrei uma carta da mamãe. Vejam que isso é outro fragmento, um fragmento diferente, né? Requer também um outro trabalho para saber, né, o que isso está trazendo. Dizia que, como eu saíra de casa sem o conhecimento dos meus pais, ela não quisera escrever-me que papai estava doente. Agora ele morreu, e se quiser, você pode vir. Aí, então, ela foi até a estação, né? Bahnhof. Né? Bahnhof. Aí já começa uma primeira coincidência, né? Que a palavra Bahnhof é também, né, parecida com Friedhof, né? Que é cemitério, tá? Esse aí que ela foi à estação, foi ao cemitério, enfim. Bom, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que Freud, então, né, pensa esse caso a partir dos sonhos, a partir desses fragmentos. E é dos fragmentos que ele vai, então, elucidando. Por isso que ele dizia que esse texto poderia ter se chamado, né, Sonhos e Histeria, para ilustrar, para, de certa forma, complementar o que ele tinha dito lá na interpretação dos sonhos, né? Então, o que eu estou dizendo é que, sim, é que esse caso, ele é um caso no qual os sonhos são decisivos. Para Freud, né, sem esses sonhos, não teria essa possibilidade. Ele fala assim, ó, são só 3 meses de trabalho, né? Foi até interessante ser só 3 meses, porque eu consegui anotar tudo, consegui transformar isso num material e tal, né? Bom, mas o sonho continua, né, aqui, ó. Ela morreu, tá, né? Fui, então, para a estação e perguntei umas 100 vezes, onde fica a estação? Recebia sempre a resposta, 5 minutos, né? Vi depois à minha frente um bosque espesso. Então, olha só. Tem uma cena na casa dela, né, que a mãe deixa uma carta, e ela vai, então, à estação e pergunta 100 vezes onde fica a estação, né? E lhe falo, 5 minutos, 5 minutos. Eu vi depois à minha frente um bosque espesso, no qual penetrei e ali fiz a pergunta a um homem que encontrei. Ele me disse, mais 2 horas e meia. Então, vejam só, os 5 minutos, né, para Freud, né, não tem sentido nenhum a princípio. 5 minutos, tá, 5 minutos é uma passagem de tempo, né? Alguém pode dizer perfeitamente para você quando você está na rua, ó, anda mais 5 minutos e isso vai, né? Mas para Dora, tem algum sentido isso? Né? Essas 2 horas e meia aqui tem algum sentido? Né? Por que 5 minutos? Né? Quem é esse homem? Esses detalhes, então, isso que eu estou vendo, esses fragmentos, né, que são interessantes para Freud. E aí eu queria salientar só uma coisa interessante aqui, né? Dora via, né, nessa hora que ela começa a responder a Freud, quando ela começa a abrir esse leque do qual ao qual Lacan se refere, né, uma das coisas desse leque é fazer, então, né, dar uma resposta às interrogações de Freud. E quando Freud, né, começa a perguntar para ela sobre esses detalhes do sonho, ela começa, então, a trazer material. Por exemplo, ela tinha, né, sonhado isso numa época em que era próximo do Natal, tinha gente na casa dela, tinha um bando de gente, tinha primos, né? Tinha familiares, e um dia, então, um momento, o pai dela pediu a ela para buscar uma dose de uísque, né, ou de conhaque, acho que é conhaque, né,
E ela foi, então, lá buscar o conhaque. Só que a chave do lugar onde se guardava o conhaque, né, era a mãe que tinha, tá? E a mãe, então, né, não responde, ela pergunta, cadê a chave? 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 Ela pergunta 5 vezes para a mãe dela, depois ela se recorda disso, né, aonde está a chave. Como a mãe não responde, a ignora, né, ela, então, se irrita com a mãe e fala, eu já te perguntei umas 100 vezes onde está a chave, né? Aí a mãe entrega a chave e ela vai buscar. Então, essa coincidência, né, entre as 100 vezes que ela pergunta sobre a estação e as 5 vezes que ela pergunta para a mãe, e as 100 vezes, ela fala assim, ó, tá bom, é um exagero, são 5 vezes, né? Mas ela disse isso para a mãe, alguma coisa que está relacionada a esse, onde está a chave, como eu vou abrir e tal, né? Bom, Freud, então, né, começa a partir disso a relacionar essas questões, né, relacionar essas coisas. E ele vê, então, nesse sonho, vários elementos interessantes, importantes, né? O primeiro deles é essa coincidência entre essa procura pela chave, né, essa questão toda, né, com exatamente essa outra parte aqui, né, que tem assim, ó, aonde está, né, onde está onde está essa caixa? Né? Eu vou parar aqui vou tirar a cara do Montgomery Clift, né, para colocar uma outra aqui, tá bom? Colocar uma outra figura aqui que eu vou precisar. Então, eu vou partilhar de novo aqui com vocês. Então, uma coisa que Freud está pedindo para ela trazer, né, à tona, para trazer desse sonho, uma outra coisa que ele vai mostrar para Dora, né, vai discutir com Dora, digamos assim, é isso aqui, ó. Que veja um detalhe, uma bobagem, né? Você diria assim, tá, mas e daí? O que isso tem a ver? Né? Mas Freud acha que tem a ver. Está aparecendo aí uma palavra, né? Hashtag. Olha aí. Alô? Está sim, Júlio. Aparecendo aqui, então, beleza. Então, ótimo. Então, essa caixa, né? Essa palavra Sartre, né? É uma palavra que aparece nesse momento ali, né? Que Freud diz assim, mas espera aí. Essa sua pergunta, onde está a estação, onde está, né, a Bahnhof, né? Acaba sendo, né, alguma coisa interessante, porque tem a ver com o primeiro sonho dela, né, aonde toda a questão era uma caixa, né, uma caixa de joias, uma caixa que ela estava, né, procurando, que o pai diz assim, eu não vou deixar, né, os meus 2 filhos morrerem por causa da sua caixa, né, por causa da sua caixa de joias, diz para a mãe. E no primeiro sonho já tinha ficado claro, já tinha sido estabelecido a partir justamente desse jogo, né? Detalhe, acréscimo de associações. Detalhe, acréscimo de associações. Detalhe da associação e acréscimo. Então, essa técnica freudiana, né, de estabelecer o sentido de todas as coisas, já tinha estabelecido que uma das questões para a Dora era exatamente que a sua caixinha de joias, né, a sua bolsinha, né, que por um jogo de palavras do alemão, é muito parecido, né, com a palavra boceta, que tem a ver com uma bolsinha, né, que se usa, né? A palavra boceta é uma bolsinha, né? E é daí que vem esse sentido da palavra, né, que se usa para os genitais femininos. Aqui está uma coisa semelhante. O caixinha aí, né, no alemão, tem vários usos, e um deles é exatamente esse, né? Quando você escreve, por exemplo, livros sobre anatomia feminina, né, os adolescentes vão, né, se interessar por isso, né, o médico vai explicar para a menina, por exemplo, né, ele fala essa bolsinha. Ele não fala a palavra, né, técnica, tá? Ele fala essas palavras do cotidiano.
E em torno disso, então, né, que tinha se estabelecido para Dora, que num outro sonho, né, quando ela se vê, ela sonha, esse primeiro sonho que a Fernanda falou, ela acorda, né, assustada, né, a casa está pegando fogo. Uma das coisas que está em jogo nesse sonho é que ela realmente teve uma cena real, né, em que ela estava na casa do Sr. K, né, e ela costumava se deixar, né, assim, deitar, ficar tranquilo. E numa cena, então, né, que foi real, ela estava repousando num certo lugar e, de repente, ela acorda assustada. Por quê? Porque o Sr. K está parado na frente da cama onde ela está dormindo, olhando para ela, né? E ela estava dormindo aonde? Né? No quarto da senhora K e do Sr. K, né? E ele entrou lá e, de repente, aquela cena assim, ó, o cara estava lá, né? O Sr. K, você sabe o que o Sr. K queria, não sabe? Isso não precisa contar de novo, né? Então, ela é surpreendida ali, né, por aquela presença do Sr. K, né? E é a partir disso, então, né, que ela vai concedendo a Freud a possibilidade de relacionar esse perigo que ela vê ali na relação com o Sr. K, que é justamente de ela, né, ceder ao Sr. K a possibilidade de uma relação sexual, vamos dizer assim, né? E esse momento ali, então, que essa cena toma esse sentido, né, ela concorda, ela diz a Freud, realmente esse negócio da pesquisa sobre o que é a caixinha é uma coisa que está na minha vida, né? É junto com a senhora K que ela aprende, por exemplo, a buscar isso nas enciclopédias e tal. Só que o que eu acho importante é que Freud só se dá conta disso, ele só compreende isso, porque ele vai minuciosamente perguntando cada sentido, cada significação, né, que está no sonho. E esse sentido, então, da caixinha, né, da caixa, como a mulher, aquela que tem nela uma caixa na qual se coloca alguma coisa, né, é que Dora traz, né? Esse Hartel, né? Também tem uma outra palavra que é Hartel, com Nzinho no final, que é ninho, né? Onde se aninha alguma coisa na mulher. Então, esse jogo aí, né, da possibilidade da proposta do Sr. K, né, ser concretizada, né? Tem uma outra imagem importante para isso, que é a primeira cena que faz com que Dora se apavore, né, com as intenções do Sr. K, é uma cena em que ela desce uma escada na loja deles e ele a agarra junto da escada, né? E é muito interessante porque Freud recebe essa cena, começa a conversar com ela, né? Não tinha os sonhos ainda, né? E o Freud já acaba por perguntar para ela assim, mas o que foi que realmente te apavorou nessa cena, né? Porque simplesmente o cara querer, né, te beijar, alguma coisa assim, tudo bem, tem uma recusa e tal, mas de certa forma é algo que é de um jogo aí, né, de um jogo de sedução. O que realmente te apavorou? E ela acaba confessando, né, alguns detalhes que Freud vê, né, que o que realmente foi decisivo aí foi que o Sr. K estava de pênis ereto. Assim, ela sentiu o pênis dele no corpo dela quando ele agarrou, né? Então, essa perspectiva aí, né, literal assim, da relação sexual é uma coisa que estava incomodando profundamente Dora nessa conversa dela por todo esse contexto. Tá? E essa conversa teórica sobre isso, essa compreensão sobre isso, né, ela partilhava com a senhora K. A senhora K tinha detalhes, assim, muito importantes. Eu falei isso no outro dia, Fernanda, no outro encontro nosso, né? Que, assim, alguma coisa que, né, claramente tinha um segredo de Dora em relação a essas conversas com a senhora K, né? Que ela não contava para ninguém, que ela preservava, e era, de certa forma, né, alguma coisa desse tipo que está nesse último momento aí dessas transformações que o Lacan fala, né? Que Dora consegue preservar a figura ali, né, respeitável da senhora K. Ela não denuncia a senhora K como sendo alguém que partilha essas coisas com ela, não denuncia a relação da senhora K com o pai, porque tem uma cumplicidade dela com a senhora K nessas questões. É sobre isso que se trata, né, no arranjo aí de Dora com a senhora K. Bom, mas o que eu estou dizendo com tudo isso? Estou dizendo a primeira coisa. Aquela frase simples de Lacan, né? Dora abre um leque de lembranças, de cenas, de situações, né? Aonde Freud vê, então, né, uma primeira verdade, né? Que esse contexto todo aí, né, está
colocando Dora como sendo a vítima direta ali de uma sedução pelo Sr. K. E é essa sedução pelo Sr. K que se torna a primeira questão para Dora, né? O que ele quer de mim, o que ele quer nessa relação sexual, né, que ele me propõe, né? Qual o sentido disso para esse momento da vida dela? Então, uma das inquietações de Dora é exatamente essa implicação do corpo com isso, né, do corpo de Dora, com essa sedução do Sr. K, mas o Freud não pensa aí, né, que é um problema, por exemplo, que ela não queria transar com ele e tal. Freud pensa outra coisa. Por que a inquieta a relação sexual? Vocês entendem? Sim. Por que é inquietante para ela? O que diz respeito, né, para ela essa questão da relação sexual? E aí Freud explora uma outra parte do sonho. Agora eu estou abandonando aí seguir, né, a sequência do sonho. Só vou colocar alguns elementos para vocês entenderem o que eu estou falando, né? De onde que Freud tira esses detalhes que depois são pensados por Lacan como sendo assim um emaranhado de significantes que fazem, né, com que o caso tenha realmente uma reviravolta e uma passagem para outra verdade. Então, um dos outros elementos, né, que vão a favor dessa ideia aí, né, do que o corpo está fazendo no sonho de Dora, no discurso de Dora, é uma coincidência desse segundo sonho com um momento real, ou seja, Dora viveu realmente isso e depois isso aparece disfarçado, né, no sonho, que é o seguinte: ela realmente tinha ficado, num certo momento, rodando pelas ruas de Dresden, que é uma cidade, né, da Alemanha, onde eles foram passear, e aí uma das coisas que ela fez foi entrar, né, na Gemäldegalerie Altmeister, que é a galeria dos mestres antigos, né, que tem em Dresden. E lá nessa galeria, veja, nessa galeria, né, existem vários quadros. Se vocês olharem hoje, vocês podem procurar na internet, né, algo sobre isso, vocês veem que lá é uma galeria que tem, né, 700 obras de mestres antigos, hoje, né? Mas na época já tinha quase isso, porque essas obras eram... elas foram feitas, né, por coleções dos reis que moravam nesse lugar que hoje, e na época já era, né, esse museu, né? Então, lá tinha várias obras, né? Tinha, por exemplo, essa Madonna de São Jorge aqui, do próprio Rafael, né? Não, essa Madonna de São Jorge não é do Rafael, não. Ela é de outro pintor. Mas isso aqui é uma outra Madonna, né? Olha lá para vocês verem aqui. Entretanto, o que chamou a atenção de Dora nesse museu, né? Ela conta para Freud que ela passeou e depois ela entrou no museu e ela ficou ali, né, por um tempo grande, né, prostrada diante desse quadro aqui, que chama Madonna Sistina, do Rafael, né, Rafael Sanzio. E veja, né, o que é a Madonna Sistina? É a Madonna, né, a Maria, com um olhar, né, se vocês olharem bem, tem um olhar direto para quem está vendo, né? E ela está ali, né, diante tá do lado, né, tem o São Sisto e tem mais alguém, tem os anjinhos, mas ela está sobre a terra ali, está avançando, né, para cá. E aí Freud pergunta: mas o que chamou a atenção em você nesse quadro, né? Aí ela fala: a Madonna, a Virgem, né? A Virgem esse esvaçado dos véus, esses véus, né, que tem nela, que cobre o corpo, que não deixa o corpo aparecer. Então, veja, tem alguma coisa aí, né, nessa imagem para Dora, né, que remete exatamente ao corpo da mulher, ao corpo feminino, etc. E essa progressão, né, de associações é que vai levar a Freud a pensar assim: pois mas o que isso tem a ver, né, como que isso se relaciona a essa visão que Dora tem, né, e essa visão é real, né, visão assim, ela vê, né, o alvo corpo da senhora K. Ela é fascinada pela brancura, né, do corpo da senhora K. Tem alguma coisa nisso, né, que é importante para Dora. Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte: é que é desses elementos, então, que Freud vai tirar, né, a possibilidade de pensar esses sonhos, né, junto com Dora. E tem aí uma
espécie de, né, trabalho conjunto, que ela topa isso. Ela vai a fundo nisso, ela diz, ó, realmente, teve um dia que eu lembro de mais alguma coisa, é mesmo, olha aqui, você tem razão, é isso mesmo, né? E ela vai abrindo, então, esse leque, ela vai, né, de certa forma, seguindo ali a proposta de Freud, até um certo ponto em que ela interrompe. Né? E o que Lacan está salientando ali é interessante, Freud faz, né, um percurso tão interessante, e chega lá no final ele interrompe. Né? Então, assim, o que eu estou dizendo é que, como a Fernanda disse, né, a gente ir de Lacan para Freud para Lacan, nesse caso, né, é importante. Por quê? Porque são esses detalhes de Freud que estão na cabeça de Lacan quando ele escreve essas frases sintéticas. Né? Não dá para entender o que ele está dizendo como mudança dialética e tal. Não é Hegel que é a referência de Freud, né, de Lacan aí. Né? É o próprio Freud. Né? Quando ele fala em mudança dialética no sentido hegeliano, né, ele está, de certa forma, né, fazendo uma alusão à absoluta, né, genialidade de Freud, digamos assim, de perceber nesses detalhes uma coisa tão, né, tão estruturante da vida das pessoas, e buscar isso, encontrar isso, chegar a esse ponto a partir, né, de detalhes tão ínfimos como esses, né, de coisas que normalmente a gente não pensaria. Né? Então, isso que eu queria salientar isso assim. Então, para a gente ver um pouco melhor, né, de como que esses percursos do amor em Dora, né, vão aparecer, eu acho que a gente tem que ter esse detalhamento do caso. Tá? Então, estou defendendo aqui assim, né, que talvez valha a pena, né, a gente se deter a essa narrativa de Freud sobre os dois sonhos, sobre o que Dora, né, abriu para ele nessa conversa. Tá? Bom, uma outra, então, além desses elementos aqui, né, do corpo da Madonna e etc., né, Freud também se ocupa bastante, né, dessa questão, né, do que para Dora, né, significa essa fidelidade que ela tem à senhora K. Né? E é daí que ele vai retirar, então, né, depois daquele último movimento lá, que está lá no videozinho que eu fiz, né, e que está no texto de Lacan, vocês leem o texto de Lacan, são exatamente esses movimentos. Né? Que é o quê? A senhora K, de certa forma, ela não era uma pessoa para Dora. Né? Ela era alguma coisa que ultrapassa esse né? Se vocês forem platônicos, né? Eu não sei o quanto vocês são platônicos, mas Platão é um cara interessante. Platão falava assim, ó, para além do mundo sensível, né? Para além do que eu olho, do que eu vejo, está a ideia daquilo que eu estou vendo. Então, se eu vejo, né, uma mulher bela, um homem belo, né, outro homem belo, outra mulher bela, se eu olhar direitinho, aquilo que eu estou vendo não é o belo. Né? Porque ali onde eu vejo beleza, tem alguns arranhões da beleza. Né? Nenhum homem, nenhuma mulher é bela realmente, tanto quanto o que eu estou buscando neles. Mas quando eu me dou conta, o que me leva a achá-los belos? É a harmonia do rosto, é a simetria dos olhos, né, entre si, é o formato da boca, etc. E cada um desses homens, cada uma dessas mulheres tem essa característica, essa categoria que é abstrata, que é o quê? Uma ideia. Né? É uma ideia, é uma representação, é alguma coisa que está para além daquilo que eu estou ali, né, vendo. E é mais ou menos nesse tipo, é mais ou menos no tipo de uma imagem, né, do que seria o feminino, que Lacan interpreta essa referência de Dora à senhora K. A senhora K, para Lacan, né, é para Dora uma espécie de mistério do que é o feminino. Vejam, né, Tiago salientou isso, esse texto, né, ele é bem anterior, né, ele é bem do início nos escritos mesmo, ele está no começo, né, é lá numa palestra de Lacan, né, bem antes de ele escrever vários outros textos, né, mas vejam que para Lacan o que está em jogo aí para Dora é exatamente a questão do feminino.
Né? Assim, o que fascina Dora, né, na senhora K é o feminino. Então, a senhora K, né, do mesmo jeito que nos sonhos, né, não é a Madonna que está em jogo, né, é o corpo de Dora, né, do mesmo jeito, a senhora K é algo desse tipo, ela tem algo, né, de uma representação ali, de alguma coisa que é um mistério para Dora. O que é ser aquilo ali? Vejam bem, não é essa coisa simples assim, o que ela tem que eu não tenho e por isso meu pai ama ela. Não, o que tem nela, né, de essencial, o que é realmente esse negócio da mulher, do feminino. Né? É assim que o Lacan vai interpretar essa questão de Dora, né, com o feminino. E a senhora K é, digamos assim, né, a fonte tanto das inquietações de Dora com isso, né, quanto algumas representações que ela consegue fazer. E a senhora K, sendo isso, né, do feminino, né, chega num momento em que o senhor K diz para ela, não me interessa, ela não me interessa, ela não tem nada lá que eu goste. Ela dá uma bufetada nele. Ela fala, você deixa de ser cínico, desgraçado, né? Não tem como você não querer nada da senhora K. A senhora K é essa coisa aí que eu vejo o corpo dela quando ela troca, né, de roupa na minha frente, eu vejo a brancura alva dela. Não seja cínico, seu desgraçado. Né? Você é muito cínico, né? Então vejam que não é à toa esse tapa. Né? Não é porque ele estava incomodando-a, né? Ah, você está me seduzindo. Não. Freud fala assim, ó, uma menina da sua idade, que na verdade Dora aí, nesse período de 14, 15, 16 anos, né? Ela é já uma mulher para os alemães. Né? Aos 14 anos, as mulheres nessa época já estavam prontas para casar. Né? Então, ela já tinha essa perspectiva de que ela vai ter aí um assédio do homem e tal. Então, o que incomoda Dora não é isso. Né? Isso diz Freud. Isso seria normal até você dizer, que legal, ele está querendo me seduzir. Né? Não, o que incomoda Dora é o cinismo do Sr. K, né? De não lidar com isso que ela está experimentando, esse negócio do feminino, da mulher, desse fascínio. Né? Isso é que incomoda Dora. Né? Bom, então vejam que a senhora K para Dora não é qualquer coisa. Né? Ela não é simplesmente né, a mulher do Sr. K, ou a mulher que o pai ama e tal. Ela é a mulher do Sr. K, é a mulher que o pai ama, mas ela é a mulher. Né? Não no sentido do A maiúsculo, mas ela é uma mulher, ela é alguma coisa que tem ali, né, que precisaria se descobrir para Dora. E Freud fala disso, Freud se atém a isso, né? Talvez o equívoco de Freud, que eu e o Tiago, né, sempre fazemos uma dobradinha de uma discussão, né, que não termina nunca, né, que ele diz assim, tem um erro de Freud aí que foi não ser suficientemente ele era muito heteronormativo, ele está esperando que Dora, né, case com o Sr. K, seja feliz e seja uma mulher do homem. Né? Freud quer isso. O Tiago tem razão, Freud quer isso mesmo. Né? Assim, ele acha que o melhor para Dora é isso. Mas ele não deixa de perceber que ser mulher, essa mulher, não é uma coisa simples. Né? E eu não acho que ele é heteronormativo, mas nós vamos discutir isso ainda, Tiago. Tá? Vamos fazer uma sessão de o que é Freud heteronormativo e não. Né? Porque é uma questão interessante. Freud é de Viena, do século passado, né? Não, retrasado agora. Né? Então não tem jeito de ele não estar lidando com essas questões. De qualquer forma, me parece que o feminino, aí, então, para Dora, né, é essa questão complexa, complicada, e se vocês forem ver direito, né, o que é o Seminário 20 de Lacan? Né? Seminário 20, não é o 1, não. Certo? O 1 é de 1953, o 20 é bem depois, né? O que é o Seminário 20, se não enfrentar essa questão de que a gente não sabe direito o que é esse tal feminino, esse gozo feminino, que Dora está ali lidando, né? E não sabe direito como fazer com ele. Né? Então, para mim, essa questão é importante, porque, né, essa percepção de Freud, né, que está em jogo ali, a mulher como aquela, né, aquele lugar ali para o qual todo mundo se dirige, mas não sabe direito, né? Então, a mulher não é a vagina da mulher, né? Mas é pela questão da relação, da relação entre o sexo e tal, que essas coisas aparecem. Né? Então, assim, nesse sonho, nesse conjunto de significantes, é essa temática que está em jogo. Certo? Eu acho isso interessante, acho isso importante para a gente, né? Para a gente pensar, né, que
a interpretação que Freud faz vai nessa direção, né? Que ele não tenha, como ele diz na notinha de 1923, que ele põe no rodapé, né? Uma notinha de rodapé, que ele não tenha explorado suficientemente nisso, que ele não tenha, de certa forma, né, colocado como algo passível de ele também trabalhar com Dora, né? Aí sim tem alguma coisa que ele mesmo admite. Eu não fiz isso, né? Eu não deixei essa vertente se desenvolver, né? E eu não sei nada, né? Além desses detalhes que eu já narrei para vocês a respeito do que é a senhora K para Dora, né? Então, ele não desenvolveu essa possibilidade, né, de a questão de Dora não ser simplesmente aceitar ser mulher de um homem, né? E sim ser mulher, né? Então, assim, o tempo todo, por exemplo, quando aparece o outro carinha lá, o outro, né, um engenheiro que vai da cidade, aliás, um engenheiro que tinha, acho que contado para ela, né, que foi para essa cidade diferente, cidade estranha, desse sujeito que acho que era um primo de Dora, que era um pretendente e tal, que foi para outra cidade, não podia fazer propostas para Dora, literalmente ali, né, de ser pretendente dela, porque ele estava muito novo ainda, não tinha conseguido um lugar na vida e tal, né? Então tem uma referência de Dora a ele como sendo esse cara que vai para outra cidade. Então, essa cidade estranha, essa cidade diferente, né, parece que tem a ver com isso. Bom, mas então veja, se para Dora, né, a questão central é essa do feminino, né, então eu acho que a gente tem que pensar, né, como que isso, de certa forma, né, é central também, né, naquilo que a gente pode pensar o desenvolvimento do amor para Dora. O amor está completamente relacionado, né, tanto a essa tentativa de dar uma certa solução para essa questão do feminino, né, quanto está relacionado a uma impossibilidade disso se estabelecer de forma tranquila, né, já que, para ela, a questão central é saber o que é isso, né? Então, amar a senhora K, amar o senhor K, amar o próprio pai, amar o irmão, são coisas que implicam posições diferentes, né? Direcionamentos diferentes para essa questão, né, do feminino, né? Freud faz uma dedução assim, maravilhosa, que no caso, eu quero que vocês olhem depois, né, como que ele mostra que tem relação, por exemplo, o sonho da Dora, quando ela acorda no primeiro sonho lá, e que o senhor K está parado no lado da cama, né, e ali tem, né, uma posição do senhor K, que é esse desejo por ela e tal, está relacionado a uma outra cena, que é o pai dela acordando, né, parado na beira da cama também, né, e aí no sonho, né, o pai dela está na beira da cama, e ela acorda assustada, e o pai está dizendo que está pegando fogo a casa, né? Então, as duas cenas estão relacionadas. E Freud, então, começa a deduzir isso, e ele fala assim, interessante que você transfere para o senhor K alguma coisa que estava lá já, né, na sua relação com o seu pai. Esse imenso amor que você diz, que você direciona, né, ao senhor K, é o mesmo amor que você direciona para o seu pai, né? E tem uma cena tem uma das cenas, uma parte digamos assim, do sonho, né, em que Freud vai destrinchar esse aparecimento, né, desculpe que eu dispersei um pouco aqui, foi com uma pergunta que alguém fez aí, Tiago, você consegue resgatar a pergunta que apareceu aí, que ela é interessante. Que a Adriana está perguntando assim, ó, e a impotência do pai de Dora teria alguma influência para que Dora, em transferência com Freud, julgasse o tratamento, a análise, como sendo algo que não se efetivasse, não desse resultado, fosse impotente? O que você acha, Júlio? Interessantíssimo, Adriana. Vamos conversar disso. Mas eu acho assim, ó, né, aliás, aqui você pensou um pouco, então é interessante, viu, Adriana? Essa impotência de Freud, né, que ele confessa depois, né? Pode ser. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que na cena, né, que o pai está do lado da cama e tal, Freud vai destrinchando isso, e aí ele chega nessa questão da transferência que a Fernanda começou a salientar, né? Nesse texto aqui, ele usa a palavra no plural, sabe? Eu estava investigando, estava dando uma olhada aqui no original, né?
ele fala transferências, né? É uma transferência, duas transferências. Mas qual a conclusão que ele chega a respeito das transferências? Depois ele usa o termo transferência no singular, né? Nos outros textos sobre a transferência, né? Mas ele está falando transferências no sentido assim de que todas essas transferências têm uma certa estrutura semelhante, que é exatamente a de renovar, né, de tornar presente ali na relação com o analista, né, todo o contexto dos destinos da pulsão. Né? Em resumo, é isso. Né? Quer dizer, a transferência é, né, o reavivamento de toda a questão da pulsão para o analisando. E é com isso, então, que vai ser possível ou não vai ser possível lidar nesse manejo da transferência que a gente fala assim tão simplesmente. Tá? Bom, e onde que Freud mostra isso? Né? Mostra nesses detalhes pelos quais, né, no sonho dela, no segundo sonho, tudo que estava trazido lá do primeiro sonho, né, tem uma sequência. O segundo sonho é a sequência do primeiro. Né? Apesar de, né, a cena ser outra, as palavras serem outras, etc. E, em resumo, então, toda a barafunda de Dora, todo aquele quadrinho que a gente faz sempre quando fala do caso Dora, ou seja, tem um quarteto, né, em jogo, ela, a senhora K, o senhor K, o pai dela, né, e a mãe em segundo plano ali, né? Todo esse emaranhado diz respeito, então, né, a uma dificuldade que Dora está trazendo para Freud de se situar nesse contexto, então, né, da sexuação, da relação com o feminino, da construção, né, da mulher nela mesma, né? Porque construir mulher nela mesma, né, não significa necessariamente, né, querer amar ou ter prazer com um homem. Né? Toda essa questão aí do nosso contexto, né, de discussão do que é o mundo LGBTQ, etc., essas grandes possibilidades, né, das opções sexuais, né, já nos mostram que isso não implica, que uma coisa não implica na outra. Então, assim, essa posição do feminino, né, que depois Lacan vai chamar de uma posição lógica, uma posição lógica onde há uma distribuição dos modos de gozo, né? Então tem o gozo, né, fala que o gozo feminino, o gozo outro, né, já estão em jogo aí para Dora. É com isso que Dora está ligada, é isso que eu estou dizendo. Tá? E a interpretação de Freud é literalmente isso. Né? No começo do caso, Fernanda, se você lembra, esse que leu agora recentemente, né? No começo do caso, ele diz, olha, eu já defendi em outras vezes que a questão toda que está em jogo nessa nossa clínica da psiconeurose é a sexualidade, e eu continuo afirmando isso. Acharam que eu ia recuar isso? Não vou recuar. Esse caso, inclusive, ele é essencialmente isso. Não é outra coisa. Freud diz isso de começo, só. Se alguém não quiser ler sobre isso, nem precisa continuar. Né? É disso que eu vou falar, até o final. Vocês estão me chamando de pansexualista? É isso mesmo, não adianta. Pode fechar o livro e vai embora. Né? Eu acho interessante isso, né? Porque quando a gente vê esse percurso, né, a gente vê que realmente ele está afirmando isso e que cada sonho que ele pega, né, cada um dos dois sonhos, e cada elemento do sonho, ele vai chegar nessa questão. Tá? Então, se vocês pegarem os dois casos, os dois sonhos de Dora, e fizerem um quadrinho, né? Sabe aquelas investigações policiais que tem nos filmes, que tem uma parede assim, aí tem um elemento, tem outro, vai botando uma setinha, né? Vocês vão colocar uma questão bem central no meio, que é sexuação. Né? E tudo vai convergir para isso. Aí vocês vão descobrir, na grande investigação de vocês, que Freud está falando simplesmente o seguinte, a sexuação humana é complicada, não é tão simples. Né? E esse negócio chamado homem, mulher, não é o que a gente pensa. Né? Mulher, então, né? Quando eu coloco isso, né, em jogo, a própria mulher Dora está em dúvida do que é isso. Lembra que Freud falou o que era uma mulher? Né? Então, ele tira dessas discussões, né, como, por exemplo, do caso Dora. Então, eu acho que esse... vejam bem, o tempo todo aqui, hoje, né, eu estou falando só de uma frase de Lacan. Tá? Queria que vocês lembrassem disso. Falei isso no começo. Falando só uma frase. Assim, ó. Quando Dora se dá conta que Freud não é
tão hipócrita quanto o pai. Veja, esse tão significa que o Freud é hipócrita. Né? Ou seja, ele é homem. Tá? Como Freud, né, não lhe parece tão hipócrita quanto o pai, Dora aceita trazer para ele, né, um emaranhado, uma espécie de, né, menu assim, de representações, de imagens, de sonhos, aonde ele pode ver essas coisas. Tá? Eu estou falando, então, da primeira frase de Lacan, nesse texto aí, que a gente vê. Tá? Os outros desenvolvimentos teria que pegar com calma. Mas eu queria salientar isso. Lacan não é bobo nisso, ele não está descartando Freud. Ao contrário, é Freud que deu para ele toda essa perspectiva. Né? O checkmate, Thiago, é o nosso jogo de xadrez. Não, calma que não é o checkmate, não, é só um cheque. Agora tem ainda outras peças que você pode mover aí e a gente vai para frente. Tá bom? Não é checkmate, não, de jeito nenhum. Eu também não estou com a certeza absoluta de que Freud não é um pouquinho machista, não. Calma aí. A gente pode voltar. Mas, pelo menos, né, se ele é um machista que aceita colocar isso em discussão. Tá? Outra coisa, Thiago, vocês me deram o seu cheque do outro dia, lá na nossa conversa, foi terrível, viu? Porque eu não me livrei dele ainda. Vocês me obrigaram a ler um livro que chama As Cartas aos Filhos, não é isso? Que custa simplesmente R$100 lá no Amazon. Entendeu? Eu não tenho dinheiro para comprar um livro de R$100, não. É muito caro um livro de R$100. Né? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que ler esse livro e me dizer o que tem lá, se realmente, né, Freud é um heteronormativo. Não é heteronormativo, não. Se ele é careta nesse sentido, né, com os filhos, tá? Eu vou ter que pedir ajuda para vocês. Bom, então, dito isso, né, acho que sem a gente entender, né, que para Lacan está em jogo, né, toda essa perspectiva de Freud, o primeiro sonho, o segundo sonho, como que se deduz, né, desses dois sonhos, esse conteúdo, essa construção que está em jogo para Dora, né? Então, não trata-se somente de se livrar do Sr. K ou não se livrar do Sr. K, de ceder o Sr. K ou não ceder o Sr. K, né? Não trata-se simplesmente se ela vai amar a Sra. K, ela já ama a Sra. K, né? Tem um amor de Dora por Sra. K que é inegável. Mas tem também um amor de Dora pelo Sr. K, pelo pai de Dora, pelo irmão e pela mãe também. Né? Ela tem uma decepção grande com a mãe, porque ela tem uma posição, né, de buscar uma relação com a mãe, mas a mãe não, né? Tem umas discussões da mãe com o pai, por exemplo, a discussão sobre a caixa de joias é sensacional, né? A mãe pede ao pai que traga uma gota, daquelas joias de gota, né? E o pai traz uma pulseira. O pai fala, não é uma gota, é um brinco pingente, não é isso? E o pai, desgraçadamente, né, traz assim, não, eu vou te dar uma pulseira. A gota eu não gosto, eu não acho legal você ficar olhando, botando gota na orelha. E aí, né, Dora pensa assim, eu acho, mas então, a mãe diz assim, já que você comprou, que você gastou um dinheirão com isso, porque a joia é cara, dá para qualquer pessoa, né? E Dora diz que na hora que a mãe diz isso, né, ela não deixou de pensar que ela poderia ser a mulher que vai receber aquela joia, né? Então, está relacionado esse negócio da caixa de joia, a caixinha da mulher e tal. Mas vejam que tem aí na relação, né, de Dora com a mãe, né, um certo lugar ali de concorrência, né, de rivalidade em relação a esse amor do pai e tal, mas tem o amor de Dora pela mãe também. Ela busca a mãe, ela tenta fazer certos laços, certas identificações com a mãe é que não aceita, porque a mãe está ligada, né, nesse tipo de coisa. A mãe parece que tinha uma compulsão, né, com a limpeza da casa, com a ordem da casa. Desculpem. E parece que a vida dela girava em torno disso, né? E aí o marido podia ir onde quisesse, podia, né? Enfim, a senhora K, ela conseguiu essa condição, né, de ser a outra mulher do pai, porque, né, ela era enfermeira dele, ela cuidava dele naquelas coisas. E aí, você sabe, né, enfermeira, e cuidado com as enfermeiras. Quem falou isso foi a Sandra, em outra reunião da gente. Cuidado com as cuidadoras, né? A cuidadora tem ali aquele acesso, aquele momento, e daí, então, que a coisa começou, né, a fluir, aquela ficção, né, que o Lacan se refere, que às vezes é até
tão grosseira, né, que só a mãe de Dora mesmo para acreditar, né, ou pelo menos para aceitar, né, como sendo aquilo que a gente fala para todo mundo, mas né, não precisa saber que não é, né? Enfim, então vejam que todo esse contexto, né, que Lacan resume numa frase, né, é um emaranhado aí de representações que Freud enfrenta, organiza e dá, então, de certa forma, né, uma solução. Quer dizer, a questão central de Dora é a sexuação. Tá? É o que Freud afirma desde o começo do caso. Bom, esse é o primeiro ponto, então, né, que eu queria levantar aí para a gente discutir. E eu queria propor o seguinte, pode falar. Peraí. Diga, Fernanda. Eu queria colocar uma coisa, antes de você dar continuidade, que depois eu fiquei pensando se Dora tinha esse sentimento de admiração, né, como é que fala, de admiração e de... Fascínio. Pela senhora K, ao mesmo tempo, assim, porque ela sabia, né, dessa relação, ela supunha essa relação com o pai, e era ao mesmo tempo que ela admirava, ela era rival, né? Mas será que não foi possível manter essa amizade entre elas e essa certa cumplicidade, porque ela sabia que, na verdade, a senhora K, então, não tinha relação com o pai, porque o pai era impotente? Não tinha? Ela não tinha relação, a senhora K não tinha, né? Não. O pai da Dora não era impotente? Mas o que é um pinto, Fernanda, numa relação sexual? Não, ela tinha... Não, mas para Dora... Não, eu acho isso importante, porque exatamente, né, quando Dora escuta na infância uma cena de relação sexual, uma cena não, né, ela escuta o pai e a mãe tendo relação sexual, né, tem, no relato aqui tem, né, um momento em que ela sabe que o pai e a mãe tiveram relações sexuais, mas a senhora K, relação sexual, ela não tinha nem com o senhor K nem com o pai dela, relação sexual, né. Ela não tinha penetração. Você entende? É isso que está em jogo para a Dora, assim. Dora, quando se organiza em relação a essas questões do que é o sexual, né, uma grande professora dela é a senhora K. E a senhora K mostra para ela que é possível, sim, ter uma relação sexual com o homem, mesmo ele sendo broxe. O que é uma relação sexual para ela? São outras coisas que estão em jogo. Esse prazer, né, dos corpos não está fora da questão. E isso é interessantíssimo, porque, né, quando a gente pensa no prazer de uma mulher com outra mulher, né, cadê o pinto aí? Né? Não tem. Não existe, isso é uma bobagem, um trenzinho que não precisa, né? Não tem a menor importância. Então, essa ereção do pai, né, para a senhora K, não tem a menor importância. Então, mas foi isso que fez a Dora fazer os primeiros sintomas lá com o Sr. K. Ela percebeu a ereção dele, né, é uma coisa compensando. O pai dela não tinha. O pai dela não tinha isso, não. Então, e que possibilitou ela ter, inclusive, uma amizade mesmo com a senhora K, porque aquilo que o senhor K tinha com a Dora, o pai dela não tinha com a senhora K. Né? Ereção, sei lá. Não, tô pensando, viajando. Mas eu acho interessante isso, porque é exatamente essa questão do que é o sexual, né? O que é a própria relação sexual mesmo, né? O prazer sexual, né? Se você perguntar para um médico do século XIX, ele vai dizer que prazer sexual é a penetração. Então, eu preciso de um homem, de uma mulher, de uma ereção, né? De uma caixinha onde as coisas entram e saem e tal, e isso é a relação sexual, né? Freud diria assim, mas espera aí, né? Mas e o beijo? Não é uma relação sexual, não? O toque no corpo, né? Quais são as partes erógenas no corpo? É só o pinto? É só a vagina? Né? E aí vem as questões exatamente, né? Eu lembro de uma vez, né, que a gente estava discutindo numa mesa de boteco, e uma moça, né, uma moça, não era muito nova, não, mas ela fez uma correção, né, no que a gente estava falando, estava eu e outros meninos lá, né, e eu era mais menino nessa época, e eu lembro que a gente estava falando, né,
que a ereção significava que o pênis estava duro. Né? A gente fala assim, não fala, tá de pau duro, não fala assim, né? Isso circula por aí. Aí eu lembro que a gente estava conversando disso, era um conjunto de amigos, né? E essa moça, por exemplo, ela não tinha menor interesse por pênis. Tá? Ela era casada com uma outra moça, tinha lá a relação delas, né? Aí eu lembro que ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ela falou assim, ó, que coisa mais idiota que vocês estão falando, né? O pênis de vocês, quando está ereto, ele não é duro. Ela bateu na mesa, duro é essa madeira aqui, ó, né? O pênis é macio, é super macio, né? Quase tão macio como as partes internas de uma vagina, entendeu? Eu achei isso, assim, muito doido, porque, para mim, na época lá, né, ela me revelou uma coisa que eu comecei a... Falei, é mesmo, olha só, ela tem razão, a gente tem essa ideia do duro, né, como uma coisa, né, que aí tem toda uma questão aí, né, dessas representações, do fato, enfim. Mas eu achei isso muito interessante, porque é uma discussão, Fernanda, sobre o que é o prazer do corpo na relação sexual. E isso está em jogo nessa discussão, né, dos gêneros, essa discussão atual sobre os modos, né, de prazer que as pessoas constituem para si como sistemáticas, né? Então, eu chamo de relação sexual, né, a relação sexual entre duas mulheres, né? Sim, eu chamo. É uma relação que está calcada, né, no prazer que o corpo possibilita? Sim. Então, isso responde à pergunta inicial aí que você está fazendo, né? Qual o lugar que ocupa? Mas aí o que eu acho interessante, Fernando, pensa assim, ó, para alguém onde isso está se estabelecendo, né? Sabe? O que é essa relação com homem, com mulher? O que isso traz para mim, pessoalmente, né? Que é a pergunta de Dora. Como que eu me relaciono a isso? Como que eu me localizo nisso, né? Se ela vai pela cultura, se ela vai, né, pela prática, pelo discurso cultural, não há dúvida, ela tem que dar um jeito de sentir aquilo ali que se diz que toda mulher sente, que é o prazer quando um homem a penetra, né? Se ela vai pelo que ela encontra lá na Senhora K, ela encontra uma outra coisa, né? E se ela vai pelo desejo que ela sente pelo corpo da Senhora K, ela encontra uma outra coisa. Então, esse emaranhado, essa barafunda, esse conjunto de coisas é que está colocado para a Dora. Né? Não está colocado para a Dora simplesmente uma decisão, é isso ou aquilo. É assim que Freud interpreta, é assim que Freud faz com que as representações tomem vulto, né? Mas, claro, óbvio, né? Chega um certo ponto que ele não explora algumas vertentes e, segundo ele mesmo, ela vai embora, né? Bom, tem uma pergunta aqui, ó, que, então, de certa forma, o senhor K revela o desejo de Dora, seria isso? O desejo sexual dela? É a Adriana que está perguntando aqui, né, Adriana? Você quer falar disso? Cadê a Adriana? Na verdade, Bom dia, né, gente? Uma delícia ouvir, viu, Júlio? Muito obrigada. Também, Fernanda, a leitura aí. O caso Dora me deixa, assim, pensante. A primeira coisa que eu aprendi com o caso Dora foi a Freud descobrindo que ela estava transferenciada com a fumaça e o charuto, né? A fumaça do sonho e o charuto de Freud. Isso, para mim, quando eu li Dora, tem muito tempo já, e essa coisa ficou, olha, é mesmo, essa associação que ele faz com que ela esteja ali, né? Transferenciada com ele. Mas, depois, a gente ouvindo outros comentários sobre o caso, dá para viajar muito, né? Dá para viajar, assim, pensar muita coisa. Uma menina de 16 anos, ainda virgem, né? Descobrindo aí como é a penetração de um outro corpo no corpo dela, esse desejo de penetração, provavelmente, e também a dúvida e o medo, talvez, né? Um pouco do que eu vivi, eu colocando aqui nessa reflexão, de como é que é isso, e como essa mulher que tem um homem, a senhora K, né? Que tem um homem que tem ereção, que tem aí um desejo sexual com ereção em cima de mim, me procurando, eu me colocando no lugar de Dora, né? Como que ele não quer Dora?
E por que Dora, essa mulher, por que senhora K, essa mulher maravilhosa, está com meu pai, que teve sífilis, que tem a impotência sexual, né? Então, tem na cabeça aí elaborada dessa adolescente uma contraponta. Uai, mas se agora eu tô doida para saber como que é transar, tô em ponto disso, e as coisas estão invertidas, qual que é o sentido disso? Quem que eu quero ser? Qual a posição? Quem eu quero ocupar nessa cena? A cena da senhora K, a cena de quem? Então, Dora é um presente para mim. Hoje, essa manhã já foi um presente. Hoje, meu marido está fazendo 60 anos e eu estou aqui no aniversário e aqui também. Nossa. Esse assunto é super pertinente na minha fase de vida. Super pertinente, se me faz entendida. Sim, Adriana. Então, eu acho que, Júlio, a Adriana falou de forma mais clara isso que eu estava colocando aí, né? Sim. Da Dora com o pai, com o Sr. K, com a senhora K. Eu acho que é isso. Obrigada, Adriana. Ô Júlia. Oi, gente, primeiro, assim, que bom que a gente começou a gravar, né? Assim, tô feliz porque, assim, primeiro agradecer a exposição da Fernanda e do Júlio, assim. Eu brinquei com o checkmate porque, de fato, eu acho que a provocação de quarta-feira, assim, foi muito bacana, assim, né? E agora a gente ficou provocado, assim, né? Mas tem alguns pontos, assim, que eu achei muito interessante, assim, que eu acho que a primeira questão que me ocorreu aqui, que você me permitiu pensar, ô Júlio, porque ontem eu acompanhei a exposição do Jesus no núcleo de psicose ontem do Instituto, assim, onde ele falou sobre a questão da interpretação semântica e a interpretação assemântica. Sabe? Eu achei muito interessante porque ele trouxe alguns pontos do seminário que eles estão apresentando na escola, né, que é o gozo da mulher, né, que ele está debruçado sobre essa questão, do seminário 20, né, assim. E quando você traz a figura da Madonna Sistina, né, assim, que encantou assim, Dora, né, assim, quando ela vai em Dresden, ela fica fascinada pela figura da Madonna. Eu achei muito interessante quando você destaca a questão do véu, né? Parece que a Dora fala isso, né? Dos véus da Madonna, enfim. Né? Isso, exatamente. E aí eu fui remetido à questão da Santa Teresa d'Ávila, né? Que é a capa do Seminário 20. Né? Porque me parece que tem uma diferença aí, que aí a gente não vai localizar a questão do véu, né? Assim, mas do gozo não todo feminino, ele trespassando o corpo, né? Assim, a expressão dela. Assim, né? Então, eu acho que isso... Quer dizer, e aí eu acho que isso se conecta a essa construção que você vai fazendo, porque a questão do feminino já está lá em Dora. Né? A questão sobre o que vem a ser o feminino, a Dora enquanto representação do feminino, né? Assim, e o quanto que isso vai ser, não sei nem se a gente pode utilizar esse termo, mas isso vai sendo depurado, né? Assim, e aí é isso que você traz, né? O Lacan lá no Seminário 20, quer dizer, ele está totalmente debruçado sobre isso. E uma outra questão, só para finalizar essa articulação, assim, né? É que aí, trabalhando essa questão da interpretação semântica, o Gés vai trazer a questão da jaculação. Né? Assim, me parece que o Lacan está falando de jaculação quando ele já não fala mais de transferência. Né? Assim, me parece que tem uma coisa assim, inclusive tem um texto do Henrique Laurent sobre jaculação, enfim. Né? Então, eu acho interessante isso, assim, né? Com todo o cuidado de não jogar a transferência fora, né? Assim, mas eu fico me perguntando assim, se dentro dessa escorregadela, se é que a gente pode falar dessa forma, de Freud, disso que, né, a transferência aí não é um pouco disso, né? Ela né? Ela meio que não esfumaça essa questão tão pertinente que o Freud já vislumbrou assim, detalhadamente no caso, que é a questão do feminino, que ele, né, ele já aponta isso. Eu acho que isso também remete, né, Tiago, para essa última coisa que você disse,
ela remete à pergunta, a primeira pergunta da Adriana lá, se a impotência do pai de Dora teria alguma influência para que Dora, em transferência com Freud, julgasse o tratamento, a análise, como sendo algo que se efetivasse, que não se efetivasse, que não desse resultado, que fosse impotente. O que você acha disso? Ela perguntou, né? Aí eu estou retomando aqui na página 102 aqui do caso, né? Que é quando Dora anuncia para Freud que ela vai embora, né? Ela diz assim, ó, o senhor sabe, doutor, que hoje estou aqui pela última vez? Né? Não posso saber, porque você não me disse nada a esse respeito. Eu me propusera aguentar até o ano novo. Mas não quero esperar mais pela cura, viu, Adriano? Aí Freud fala, né? Você sabe que tem a liberdade de sair a hora que você quiser, mas hoje ainda a gente vai conversar, né? Quando foi que você tomou essa decisão? Né? Aí ela fala assim, ó, faz uns 14 dias, eu creio. 2 semanas atrás, ou seja, 4 sessões atrás. Né? Não, mais que 4, acho que são quase 8 sessões. Né? Porque ele atendia diariamente. Né? O caso durou 3 meses, mas lembram que atendimento diário. Então, multiplica 3 meses por 4 por semana. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, quantas sessões que dá, certo? 48. Então, não é um caso, né, não é um caso que não tenha tido um tempo. Bom, aí então ela diz, ó, faz uns 14 dias. Isso soa, né, diz ele, ó, como um empregado ou uma governanta, um aviso prévio de 14 dias. E aí, então, né, ela diz assim, ó, havia uma governanta que deu aviso prévio na casa dos K quando eu visitei em L. Então, aí tem mais um elemento que vai sendo trazido, né? Então, Adriana, né, eu acho interessante porque se tem, né, essa coisa que você está falando, de uma certa impotência, né, pensada por Freud, por Dora, né, na própria análise, né, do ponto de vista de Freud, assim, ó, tudo bem, né, você está saindo, mas então vamos só aproveitar a sua saída para trazer mais uma questão em jogo. E ele continua ali, né, perguntando sobre o que essa empregada quer dizer para você. E ela vai destrinchar e vai trazer aí mais um elemento, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, talvez, né, essa impotência, né, ela possa ser, sim, um negócio interessante, um elemento interessante aí para a gente pensar, né, a transferência nesse caso. Mas aí, Tiago, eu queria voltar numa coisa que você falou aí, que eu acho importante, né, e dizer o seguinte, gente, a gente está propondo, né, que agora em dezembro, né, vai ter uma conversa da gente sobre o gozo feminino, o gozo místico, o gozo, né, da mulher, o gozo da Santa Teresa d'Ávila, o gozo de São João da Cruz, ou seja, esse gozo que está relacionado ao feminino, né, ou além do feminino, enfim. Então, nós vamos enfrentar esse negócio que o Tiago está falando, né, como é que isso caminha na psicanálise, tá bom? Só para anunciar. E a outra coisa, Tiago, é que você fala assim que que já está ali, né? O problema do feminino já está ali no caso do Dora, né? E eu acho que para Freud sempre esteve, né? Sempre esteve ali. Desde que ele publicou esse caso, nas notas de rodapé que ele faz, ele vai em torno disso, né? Mas a questão é que, quando Freud fala disso, né? Ele fala da sexualidade, da sexuação, né? Em termos de uma espécie de construção, né, que ele vê como sendo algo que não se completa. Né? Parece que é alguma coisa que está sempre ali, meio que, né, uma tendência, alguma coisa que vai se constituir, né? Mas me parece que Freud pensa que essas coisas estão sempre passíveis de serem retomadas, refeitas, reorganizadas. Né? Então, por exemplo, se você pensar um certo momento, né, da impotência masculina no final da vida, né, isso traz uma outra forma de organizar a própria ideia do masculino. Por isso que quando a gente está falando aí disso, Fernando, né, a gente está falando da ereção e tal, né? E no caso do pai de Dora, né, essas coisas não são por causa do final da vida, são por causa de uma doença que antecipou isso. Né? Então, do mesmo jeito que a gente pensa assim, ó, a senilidade da idade avançada, né? A gente fica mais senil, a gente fica senil no final da vida, né? A gente não dá conta de algumas memórias, né?
E aí a gente fala assim, ó, tem uma senilidade precoce, né, em alguns casos, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer, ela começa com uma senilidade precoce demais, né, antecipada, né? Então, assim, será que tem também uma espécie de impotência já anunciada, né, nesse sentido, né? Mas, em alguns casos, ela é só antecipada? Como é que ela é antecipada a partir de alguns processos, né? Então, eu acho que isso está em jogo aí nessa questão do modo como a gente define o masculino também, né? A posição do homem, enfim, né? Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente retomar, Tiago, tá? Não, e só mais uma coisinha antes da Adriana aí, da questão que ela coloca, eu achei muito, muito interessante quando você você traz os sonhos, né, assim, porque de fato mostra assim, o quanto que são fragmentos, né, assim, e o fragmento diz da questão do sujeito, né, assim, um mero fragmento, né, assim, essa delicadeza do Freud, e você espelha muito isso na exposição que você faz, né? Mas espera aí, me conta sobre essa imagem, me conta sobre essa frase, essa palavra, né? Assim, quer dizer, é justamente a isso, né, que a gente tem que se ater, né? Assim, e é muito interessante porque, por exemplo, a própria questão que aparece, né, do significante Bahnhof, né, com Friedhof, não sei se é assim que pronuncia em alemão, né, da estação com o cemitério, quer dizer, toda essa questão da articulação linguageira, do significante, tudo isso já está em Freud, absolutamente em Freud, né? Quer dizer, assim, isso já está, né? E aí eu acho que a delicadeza do Lacan é justamente isso. Me parece que o Lacan, o que ele faz? Ele aplica em Freud o próprio método de Freud, assim, né? Assim, que é olhar talvez restituir a função da psicanálise, quando Lacan chama a atenção dos pós-freudianos, seja justamente se ater, né, a essas sutilezas, assim, né, que são, inclusive, linguageiras, esses pequenos fragmentos. Né, assim, um pequeno fragmento, né, a questão da caixinha, é a questão por excelência de Dora. Né, assim, se resume a um significante, vamos colocar assim, que o sujeito traz. Né, assim, enfim, foi o que me ocorreu aqui. Assim, né, Uhum. A Adriana está dizendo aqui, ó, sim, muito importante, porque quem delibera é a Dora, né? De certa forma, Freud ocupa o lugar de um poder que foi destituído. O doutor foi confrontado pela empregada, né? O que me faz pensar que a análise é potente, faz serviço e se realiza. O tratamento ganha força, pois a escolha é do analisante. Quer dizer, o tratamento ganha força porque o analisante aqui, né, se coloca a trabalho a partir dessa possibilidade. Acho que é isso que a Adriana está lembrando aqui. Bom, Júlio, diga, Tiago. E uma outra questão, né, quer dizer, que é importante lembrar para todo mundo aí que está presente, né? Hoje, quer dizer, esse trabalho todo foi em cima de uma frase, né? Da primeira frase de Lacan? De Lacan, né? Assim, Sim. Que é a primeira etapa, vamos dizer assim, né? Das inflexões dialéticas, né? Exatamente. Uhum. Acho que é isso. Bom, gente, eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente agora já está na hora de encerrar, né, Tiago? Exato. Bom, então, queria agradecer aí, né, a presença de todos, a paciência, assim, a generosidade, né, da presença, tá certo? Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Excelente final de semana. Até mais. Obrigado, Fernanda. Obrigada, gente. Foi excelente, viu? Júlio, Tiago, Fernando, todo mundo aí. Nossa, Obrigada. Agora que eu estou começando a entender a coisa. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada.